Vamos lá? Pedir para a Gláucia Macedo se apresentar, é coordenadora do Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo de Minas Gerais. 20 minutinhos, vou começar a marcar aqui. Obrigada. Vamos lá. Boa tarde a todos. Assim, é bom estar na mesa e ver um lado diferente, né? Eu trabalhei no governo federal por bastante tempo, onde criei as minhas capacidades ou melhorei boas delas no governo federal, na SAG, no MDS, e agora estou no governo do Estado. Então, o que eu vou contar, depois eu me apresento um pouco mais qual é a função que eu estou exercendo, porque fica melhor na apresentação. Eu vou trazer aqui a experiência de Minas Gerais. Muitos já conhecem, a gente tem participado, né, o governo do Estado tem participado da rede há muito tempo, tem um histórico importante. Onde eu passo? Aqui? Como é que aqui que eu passo? Por favor. Passei, aqui. A gente tem um histórico do que, né, de usar monitoramento para monitoramento de resultados, monitoramento de gestão. E aí eu vou trazer um pouquinho rapidamente da evolução para contextualizar a nova estrutura de trabalho. Então, só para dizer quem foi o agente da mudança, né, no governo do Estado. O governo do Estado passava por uma crise grave antes de 2003, uma crise financeira, orçamentária grave, e esse foi o start das mudanças. Esse painel, ele traz bastante do que a gente tem passado nos últimos anos, do choque de gestão, passando pelo Estado para resultados, e gestão para a cidadania, que é o momento que o governo do Estado passa agora. Eu tenho alguns detalhes para cada fase. Então, no choque de gestão, o importante era tomar um conjunto de medidas emergenciais que possibilitassem dar conta do estado que a gente estava e utilizando o monitoramento especialmente. Então, indicadores, planejamento de médio e longo prazo. Então, aqui o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado de longo prazo, o Plano Plurianual do Estado. Então, aqui começa a estrutura de monitoramento de resultados mais voltada a planejamento e gestão. No choque de gestão, tem a criação de uma instituição importante, de uma área importante no governo do Estado, que é o Gerais. O Gerais é o órgão que ficou a cargo de um conjunto de projetos chamados de estruturadores, projetos que tiveram atenção especial do governo, não só para monitoramento, para aprimoramento de gestão, mas também para orçamento. Então, assim, aqui tem um marco para a utilização das informações e do monitoramento. No segundo mandato do governo Aécio, na verdade, tem o Estado para Resultados, começando em 2007. No Estado para Resultados tem uma evolução do modelo de gestão para resultados, de monitoramento e acompanhamento, e a criação de um órgão que estava voltado especificamente para a questão do monitoramento de resultados, aplicando acordo de resultados. A gente já falou isso hoje de manhã, né? De pactuação com servidores, incentivo de produtividade e a questão ainda dos projetos estruturadores, não só com foco na informação, mas isso se refletindo em medidas orçamentárias. No Estado para Resultados, né, que tinha uma unidade de indicadores, especificamente, uma unidade de empreendedores públicos, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é uma capacidade importante do governo para trazer monitoramento e avaliação dentro da gestão, e uma unidade de gestão estratégica para organizar o processo de trabalho. Alguns produtos do Estado para Resultados foram uma metodologia criada de avaliação executiva de projetos e avaliação executiva de indicadores. Esse trabalho foi feito pela equipe do Estado para Resultados, foram usadas capacidades internas que foram aprimoradas, cursos e experiências. Nesta época, no final do Estado para Resultados, também tiveram iniciativas de avaliação de impacto. Essas avaliações de impacto eram um pouco mais esporádicas, não estavam dentro de um processo maior, então escolheram-se alguns programas que deveriam ter essa atenção. Aqui eu até destaco com um pouco de crítica, porque a avaliação de impacto é um bem tão difícil da gente usar, né? Ele cria tantas expectativas, traz tantas expectativas, não só no programa avaliado, mas do avaliador, e trazer e internalizar os resultados da avaliação de impacto de alguns outros tipos de avaliação são difíceis. Então, na época, eu tendo a dizer que a gente subutilizou um pouco os resultados dessas avaliações.
Uma iniciativa importante também do Estado para Resultados foi a PAD, a Pesquisa por Amostra de Domicílios, que a Fundação João Pinheiro é quem executa, tem apoio do banco. Minas Gerais é muito grande, censo de 10 em 10 anos, PNAD com informações região metropolitana, não metropolitana, como é que a gente estuda o nosso Estado e traz informações de monitoramento para planejamento de programas. Então, investir numa informação que é bianual, que dá informação para a região de planejamento, ajuda muito no processo de retroalimentação de monitoramento, avaliação e gestão da informação. E aí vem a gestão para a cidadania, né, que começa agora em 2011, marcada em 2011. Uma frase importante do governador, eu estou com um pouquinho de dificuldade de ler aqui, mas ele valoriza bastante de que é um salto, e um salto difícil, que é trazer a participação cidadã. Então, a gente tem dois momentos importantes, que é tentar trazer o Estado em rede, levar a estrutura do Estado, e aí muito menos de monitoramento e avaliação, mas mais de participação, de construção de gestão para as áreas regionais. Mas a importância aqui, né, para a nossa palestra, para a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, está na criação do Escritório de Prioridades Estratégicas, que foi criado no ano passado. Ele é criado com um espírito... temos um problema. O espírito do Escritório de Prioridades Estratégicas é um espírito de avaliação, monitoramento, gestão da informação, atuando na gestão. Então, essa é um espírito do escritório. Ele é um órgão autônomo, que tem status de secretaria, e nós estamos ligados diretamente ao governador. A estrutura dele, e aí por isso que eu disse que me apresentaria um pouco depois, a estrutura dele é formada por um núcleo de empreendedores, um núcleo de sistemas de informação, na verdade, e um núcleo de avaliação, análise e informação, que é o núcleo que eu sou coordenadora. Qual que é a grande diferença do escritório? Se eu pudesse usar uma figura de linguagem, é uma consultoria, mas não aquela consultoria que chega no Estado, no governo do Estado, e diz assim, olha, o seu problema é esse, aquele que eu já sabia que eu tinha, né? Só seu problema é esse, você vai ter que fazer um monte de coisa. Aqui, tchau para você, seu relatório, está aqui, um abraço. Não é o que acontece com o escritório. O governador definiu prioridades, que é educação, saúde, emprego de qualidade e defesa social, né, segurança pública. E, para essas 4 áreas, a gente faz uma aproximação pessoal, de equipes. Isso é baseado, isso tem referência na Delivery Unit, que é um modelo inglês. E a gente tem equipes, acho que agora eu posso utilizar aqui o recurso, aqui que eu estava dizendo. A gente tem equipes específicas de trabalho, não vai ajudar muito. A gente tem equipes específicas de trabalho na temática da educação, na temática da saúde, mas tem equipes matriciais, como a minha equipe. Então, qual é o papel da minha equipe? A minha equipe vai acompanhar a equipe de entregas da educação e vai dizer, olha, para esse programa específico, senhora secretária, que aí tem uma questão de empoderamento importante, né? Senhora secretária de Estado de Educação, por exemplo. Nesse programa, o escritório pode te ajudar no processo A, no processo B. Não, na verdade, a gente pode te ajudar viabilizando informações de uma fonte secundária. A gente pode fazer um estudo de avaliação, a gente pode desenhar essa avaliação. Se tem um recurso, melhor ainda, a gente faz tudo para você. Você entrega o recurso, eu faço o edital, faço a contratação, faço a condução e ajudo a absorver os resultados, porque essa é uma habilidade diferente. Os gestores estão muito preocupados com a gestão e eles se perdem um pouco nessa capacidade de internalizar os resultados das avaliações, dos processos de monitoramento. Então, o escritório ele tem essa atuação muito próxima das secretarias. E a gente não tem problema, porque se precisar fazer um PowerPoint para ir numa instituição interessante que pode apoiar um projeto para conseguir recursos para aquele programa do governo do Estado, a gente vai junto, a gente apoia. Mas a gente também é capaz de contratar uma avaliação de pesquisa de percepção e satisfação dos usuários de educação e saúde num valor de mais de R$2 milhões, por exemplo. Então, a atuação do escritório é uma atuação customizada. Isso é bom e isso é ruim.
É bom quando eu consigo dar uma atenção especial para um programa específico de uma secretaria específica. Mas isso é ruim quando eu lembro, o Igor acabou de passar aqui, o Igor é da Secretaria de Trabalho e foi me pedir ajuda para a gente conduzir uns processos na Secretaria de Trabalho. Eu falei, Igor, sinto muito, não posso te ajudar. A gente tem equipes pequenas e que tem que focar no trabalho. Então, foi uma escolha do foco, para atuar profundamente no foco. Eu tinha algumas outras slides para mostrar para vocês, mas eu acho que eu queria fazer um pouco do link das capacidades, né, que a gente tem tentado trazer para o governo do Estado. O governo, na lei delegada do escritório, ele é responsável pelos processos de avaliação e de monitoramento. Mas o próprio modelo de gestão que foi se implementando ao longo do tempo fez com que a gente fizesse uma divisão do trabalho. Então, hoje, a parte de indicadores de planejamento, de acordo de resultados, de pactuação com servidores, ela está concentrada na Secretaria de Planejamento e o que a gente faz é prestar consultorias para a Secretaria de Planejamento. Então, a gente são indicadores específicos do quais a gente ajuda a apurar, a gente consegue fazer modelos de acompanhamento, a gente dá um apoio. Por outro lado, na avaliação, a gente vê um grande espaço. Se eu pudesse dizer qual que é a minha meta para 2014, porque o escritório tem data para acabar, ele acaba em dezembro de 2014, é que o escritório fosse a referência do governo do Estado para todas as avaliações. Porque a gente ainda percebe muitas avaliações sendo contratadas pelas secretarias, pessoas que contratam avaliação, algumas delas são boas e sabem como contratar, outras não sabem se a pergunta é para uma avaliação, se não seria melhor eu implementar um processo de monitoramento para resolver o problema, se eu conduzo bem o meu consultor a trazer os resultados que eu quero, a pedir bem uma metodologia quantitativa ou qualitativa. Então, nesse sentido, o que o escritório espera fazer, né, eu ia ficar muito feliz se lá para o meio do ano que vem, o governador dissesse, olha, não se contrata mais avaliação nesse governo do Estado sem passar pela equipe do escritório ou passar pelo menos por uma avaliação, mas eu não sei se a gente chega lá, mas nesse caminho de aumentar as capacidades e as habilidades dentro do próprio governo de avaliação e de monitoramento, a gente tem criado um conjunto de guias. A gente está escrevendo um conjunto de guias. Chegamos lá. Então, eu vou lá na frente nos meus guias e depois eu volto para contar algumas outras histórias para vocês. Quer ver? Os guias, que eram os próximos passos, estão aqui. A ideia é que, como nós somos poucos, a gente tem que aumentar a nossa capacidade de disseminar a cultura de avaliação e monitoramento. Então, a ideia é produzir um conjunto de 4 materiais, eles já estão praticamente acabados, com uma linguagem simples, que o gestor possa ler como se ele estivesse conversando comigo numa sala. Então, a ideia é um portfólio de avaliações que vai se concentrar em perguntas para questionar bastante qual é o objeto daquela avaliação. Preciso mesmo fazer aquela avaliação? Se eu preciso fazer, eu ofereço guias. Existem vários guias por aí, eles são muito bons. Na verdade, não tem nada aqui começado do zero, né? Esses guias já estão por aí. Mas a ideia era traduzir um pouco mais para a linguagem do gestor, oferecer descrições de metodologia, fazer guias de contratação, né? A gente sabe que contratar dentro dos governos não é uma coisa muito simples, a gente tem modalidades diferentes, a gente tem vários critérios, e a gente, às vezes, se perde em algumas dessas condições de processo de trabalho. Um guia de acompanhamento, fazer um guia rápido de 5 páginas para lembrar o que eu tenho que sempre cobrar da instituição consultora que eu tenho contratada, e um pouco de guia de utilização. Então, esse é um próximo passo, na verdade, do que a gente está trabalhando especificamente em capacidades de avaliação. Eu vou aproveitar que eu tenho o meu tempo e minha bengala aqui do PowerPoint. Eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho do que o Núcleo de Avaliação, Análise e Informação tem oferecido para as secretarias parceiras, né? A ideia é que a gente é o agente consultor ou executor, né? Então, eu posso simplesmente gastar 1 hora, 2 horas de conversa para falar sobre aquele tema, mas a gente pode conduzir também os processos.
de avaliação, monitoramento, análise e informação, mas o foco é gestão. Essa que é a parte, por isso que é o foco do foco, a gente não consegue fazer um pouco mais do que isso, na verdade. E aí, o que o núcleo, né, que é mais especificamente, apoia as prioridades, o trabalho com as prioridades? A gente vai trabalhar com as prioridades de saúde e educação, como eu tinha falado, segurança pública e emprego de qualidade. A abordagem que a gente faz com essas prioridades é bastante diferente. Então, em segurança pública, hoje a gente tem apoiado tanto um processo de melhoria de estatísticas, de coleta de estatísticas, de registro de ocorrência, quanto um processo de gestão orçamentária de recursos. Na educação, a gente tem trabalhado com educação profissionalizante, mas também com intervenção pedagógica. Na saúde, o programa Mães de Minas, que é um programa para gestantes e crianças. Como é que a gente consegue, né, falar de coisas diferentes com tão pouca gente? É a estrutura do escritório, e ele, de formação do escritório, né, com uma formação mais matricial, mas a gente tem um recurso importante, que é o empreendedor público. Está em algum dos nossos slides, eu imagino que a apresentação vai estar disponibilizada, certo? Aí fica um pouco mais na lógica. O empreendedor público é um agente público, é um arranjo institucional, e já existia no governo do Estado, no Estado para Resultados. É um arranjo institucional que é feito que a gente pode identificar necessidade de vagas. Então, eu tenho, por exemplo, num programa específico, eu percebo na minha avaliação inicial de trabalho que o problema daquele programa é o gerente do programa. Mas aquela secretaria não dispõe de uma qualidade, de uma mão de obra específica para aquele programa, e aquela secretaria não tem recurso para isso. Então, o que o escritório tem? Ele criou, quer dizer, o escritório do Estado para Resultados trouxe isso. Ele cria uma vaga, eu tenho o perfil de uma vaga, eu preciso de um gerente para um programa A, com tema específico, educação profissionalizante, por exemplo. Esse gerente precisa ter autonomia, todas as questões de RH, né? Assim, como se fosse um recrutamento de uma empresa. A gente busca essa pessoa no mercado e tem um conselho autônomo, que é o conselho que diz, para esta vaga, essa pessoa serve. Não, essa pessoa não serve. Essa pessoa que serve varia, o salário dela de mercado está no 1, 2, 3, 4 ou 5, são 5 patamares de remuneração. Então, é um processo bastante independente. É claro que, se eu conheço uma pessoa boa, com aquelas habilidades para aquele programa, eu indico aquela pessoa. Mas, não necessariamente, ela tem os atributos para aquela vaga. Por que eu queria muito falar dos empreendedores públicos? É porque ele traz uma capacidade nova para a gestão do programa. Isso potencializa, ou tem potencializado significativamente, a nossa capacidade de trazer conhecimentos para além da gestão, como monitoramento e avaliação, para dentro das secretarias. Então, esse empreendedor público passa por um processo de treinamento no escritório para conseguir também levar para dentro das secretarias as suas habilidades. Então, é um agente que potencializa a atuação do escritório. O que eu poderia dizer assim, dos avanços, né? Tem avanços nesse sentido da avaliação, nessa questão da estruturação, mas a gente tem coisas a avançar. Eu acho que tem muito a avançar. Então, o monitoramento dos indicadores de resultado, para pactuação, para acordo de resultados, né? A gente tem que voltar a olhar para ele, tem que olhar com mais calma, né? A gente tem estudado a questão de games, né? A gente já sabe disso, os modelos têm avançado, e as pessoas também aprendem a jogar, né? Assim, se o meu indicador é assim e eu conheço ele, né? Não é partindo do pressuposto da desonestidade, mas a gente tem que ser mais esperto do que eles, tem que estar um passo à frente. Como o amigo aqui ajudou a professora a corrigir a perda do papel, a gente tem que estar lá para dizer o seguinte: ok, você já superou essa fase, então nós vamos te dar mais um desafio. Então, temos a avançar, os processos de avaliação têm que ser mais internalizados e mais orientados como um todo. Eu queria agradecer muito, dizer um pouco mais da minha satisfação de estar aqui, exatamente, de poder levar para o governo do Estado tantos conhecimentos e aprender habilidades aqui,
certa de que o que eu tenho aprendido aqui, eu levo para o escritório, e do escritório, certamente, a gente replica para as secretarias das prioridades, pelo menos. Obrigada.